o Eterno, bendito seja para sempre o seu nome. Escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat, Le Kadisho. Lembra-te, o dia de Shabat, para santificá-lo. Desejo a todos vocês, a todo o povo da Techuvá, espalhado pela face da terra. Shabbat Shalom, que o Eterno te abençoe, te guarde, a você, sua casa, sua família, toda a sua parentela. Vamos dar continuidade ao estudo da Parashá, da porção Kitavô, quando entrares, quando chegares. Essa manhã nós teremos como tema que nos traz o Eterno dentro dessa porção, se tornando o povo do Eterno. Como se tornar o povo de Adonai? Como se torna o povo de Adonai? Como se torna o povo do Eterno? Como fazer parte desse povo? Somente através de sangue? Somente através do nascimento? Somente se nascer? Somente através dos pais? Somente através da linhagem? É o que nós vamos estudar nessa manhã. E esse estudo inicia de onde paramos ontem à noite, quando estávamos falando sobre gratidão. E é o tema dessa porção, é o tema central da porção Kitavô, gratidão. Vamos dar continuidade lendo a partir do capítulo 26, verso 5. Capítulo 26 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 26, verso 5. Diz o seguinte, a palavra que prevalece para sempre. Ve anita, ve amarta, lifnei Adonai Elohecha, arami, oved avi, va yered, mitzraima, va yagar sham, mi metei meat, va yehi sham, le goi gadol atsum varav. Então digam na presença de Adonai, o seu Elohim, o meu antepassado era um nômade de Aram, um arami. Ele desceu ao Egito em um número pequeno e ali permaneceu. Tornou-se uma grande nação. Goi Gadol. Goi quer dizer nação. Gadol, grande, uma grande nação. Atsum Varav, forte e muito grande e populosa. No entanto, os egípcios nos trataram mal, oprimiram-nos e nos impuseram uma dura servidão. Portanto, clamamos a Adonai, o Elohim de nossos antepassados. Adonai nos ouviu e viu nossa miséria e fadiga e opressão. E Adonai nos tirou com mão forte, braço estendido, com grande terror e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra. Eretz Zavat, Chlav Udevash, a terra que mana leite e mel. Portanto, como você vê, eu trouxe as primícias, os primeiros de todos os frutos da terra que Adonai me tem dado. Ponha a cesta diante de Adonai, seu Elohim. Prostrem-se diante de Adonai, seu Elohim, e alegrem-se com todo o bem que Adonai, seu Elohim, deu a vocês e à sua casa, ao Levi e ao estrangeiro que vive com vocês. Esse capítulo 26, esse trecho, Moshe está ensinando ao povo
como disse ontem à noite, quando tomassem posse da terra, eles deveriam trazer para o Eterno os primeiros de todos os frutos. Eles não deveriam consumir esses frutos, e sim levar ao Eterno como gratidão. E observe que durante a gratidão, Moshe, ele estipula, ele determina, ele ensina qual o discurso seria diante do Eterno que todos falariam. Todos deveriam proferir esse discurso. Então, digam, falem, amartar, falem, digam, pronunciem. E a pronúncia deve ser baseada em éramos escravos, estávamos oprimidos, não tínhamos liberdade, aquilo que plantávamos e colhíamos não era nosso, nós não tínhamos liberdade nem para guardar o Shabat, como está no livro de Shemot, no primeiro capítulo. Mas Adonai, como clamamos ao Eterno, clamamos a Adonai, e ele nos libertou. Então, essa gratidão é pela libertação. Gratidão por ser liberto. E eu quero que vocês observem bem, vou ser bem rápido nesse tema, para a gente passar para o que temos preparado para essa manhã, como se tornar povo do Eterno, mas tudo tem a ver com o que vamos falar agora. Tudo está ligado. A gratidão é algo que o Eterno tem em alta conta, falamos ontem à noite. E que o povo dele, que o povo da Techuvá tem como uma marca na sua vida, a gratidão. A gratidão é a nossa marca. O Shabat é o nosso sinal. E a bandeira sobre nós é a Havá, o amor. Prestem bem atenção o que está em Devarim, nesse mesmo livro, no capítulo 5, palavras ditas pelo Eterno e escritas pelo seu dedo. Capítulo 5, verso 12 ao verso 15. Devarim, Deuteronômio, capítulo 5, do verso 12 ao verso 15. Guarde o dia de Shabat para torná-lo sagrado. Como Adonai, seu Elohim, ordenou a você. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todo o seu serviço, mas o 7º dia é o Shabat para Adonai, seu Elohim. Nele não realize nenhum tipo de trabalho. Nem você, nem seu filho ou filha, nem seu escravo ou sua escrava, ou servo ou serva, nem seu boi, jumento ou qualquer outro animal. Nem o estrangeiro que estiver com você dentro dos seus portões de sua propriedade. Para quê? Seu escravo e sua escrava possam descansar do mesmo modo que você. Lembrem-se de que você foi escravo na terra do Egito. E Adonai, seu Elohim, o tirou dali com mão forte e braço estendido. Portanto, de acordo com isso, Adonai, seu Elohim, ordenou a você que guarde o dia de Shabat. O que é que o dia de Shabat, o que o dia de Shabat tem a ver? O que é a guarda do Shabat? O que é a festa de Shabat? Tem a ver com a libertação. O que o Shabat tem a ver com termos o nosso povo ter sido escravo no Egito e o Eterno nos livrou de lá, nos tirou de lá, nos libertou? E agora ele diz, então, portanto, vocês devem guardar o Shabat, por isso, porque eu libertei vocês.
Os sábios nos dizem o seguinte, que a guarda do Shabat não é só gratidão ao Eterno pela criação, que é a primeira coisa que vem à mente de todos. A guarda do Shabat, pois foi logo no princípio que o Eterno deu esse mandamento. Quando ele santificou o Shabat, abençoou o Shabat, pois nele ele descansou de toda a obra que ele realizou. Então, a partir daquele momento, o Shabat, sem dúvida, ficou muito ligado à criação, obviamente. O Shabat é a festa da criação, a festa que celebramos a criação de todas as coisas, de tudo que existe, inclusive nós. Festejamos ao Eterno, declarando que Ele é o Criador de tudo, que Ele é o Rei de todo o universo. Mas aqui em Devarim, diferente um pouco de Shemot, capítulo 20, verso 6 em diante, verso 8 em diante, que deixa claro o que eu estou falando agora, falando da criação, que em 6 dias o Eterno fez todas as coisas e no 7º ele descansou. Aqui em Devarim, nós temos um outro enfoque, nós temos um outro ângulo. Aqui em Devarim, não se foca a criação. Moshe aqui não destaca a criação, algo que todos já sabiam. Moshe aqui coloca mais um elemento do Shabat, mais um motivo para se guardar o Shabat. O Shabat é também a primeira das datas santas em lembrança da partida do Egito, em lembrança, como falamos sempre no Shabat à noite, no Kabbalat Shabat. Quando recitamos a bênção da santificação do dia, nós falamos isso. O Shabat é a primeira das datas santas em lembrança da partida do Egito. Por isso que em Vaikra, Levítico, capítulo 23, a primeira festa citada é o Shabat. A primeira, é o Shabat. O Shabat não é somente o símbolo da criação. Não, quando guardamos o Shabat, nós não somos gratos ao Eterno apenas pela criação. Mas existe um outro... O Shabat, ele tem também uma outra atribuição. O Shabat é uma festa que somos gratos ao Eterno pela libertação, que é salvação em hebraico, a palavra salvação. Libertação. O nosso povo foi liberto do Egito. Então o Eterno diz, portanto, guardem o Shabat. Vocês eram escravos e agora eu tirei vocês de lá. Então celebrem o Shabat, guardem o Shabat. Observem o Shabat. O Shabat é realmente um sinal do Eterno maravilhoso. Tem tudo a ver com a marca do povo da Teshuvá, que é a gratidão. É uma dupla gratidão pela criação e pela libertação. Por isso que aqueles que ainda estão no Egito não conseguem guardar o Shabat ou não querem guardar o Shabat. Existe uma grande diferença entre a pessoa que não consegue ainda, por alguns motivos estes, e também tem aquela pessoa que ela não deseja guardar, ela não quer guardar. Colocou na cabeça que não precisa guardar. Porque realmente não faz sentido você estando no Egito, você guardar o Shabat, né? Mas não faz sentido. Você continua ainda preso, se você ainda continua acorrentado no sistema pagão. E o sistema não aceita o Shabat. Esse sistema não aceita o Shabat. O Shabat, ele sempre foi o mandamento mais combatido e mais perseguido
das 10 palavras que o Eterno falou, por mais que as 9 outras sejam aturáveis pelas nações, o quarto pronunciamento realmente é totalmente ignorado. E há um motivo para isso. O Shabat é a gratidão que temos para com o Eterno quando somos libertos. Então, dificilmente uma pessoa que ainda não foi liberta do Egito terá prazer, terá vontade, desejo de guardar o Shabat. São muitas histórias na Escritura que falam de gratidão, muitas. Nos escritos nazarenos, principalmente. Lembra dos 10 leprosos? A tradução é leproso, né? Mas o nome não é leproso. Os 10 afligidos por Tsaraate, que apenas um voltou para agradecer. Mas vamos avançando. Capítulo 26, verso 12. Nós temos aqui mais um ensino em relação à gratidão. Capítulo 26 de Devarim, verso 12, diz o seguinte: depois de separar 1/10 das colheitas produzidas, isso ainda faz parte do discurso de todos aqueles que são gratos a Adonai, tirei de minha casa, depois de separar 1/10 das colheitas produzidas no terceiro ano, o ano da separação da 10ª parte, e de entregá-la ao Levi, descendente de Levi, a única tribo que não entrou na partilha da terra. 12 tribos de Israel, uma ficou de fora, uma ficou fora da partilha. Que tribo foi essa? A tribo de Levi. O Eterno disse: a tribo de Levi não terá herança. Eu serei a sua herança. Eles não terão terra para plantar, para colher, para criar os seus animais. Eles não irão produzir trigo, eles não produzirão azeitona, figo, romã, seja lá o que plantarem. Não terão terra. 11 tribos, uma das tribos, então, recebeu dupla herança, a tribo de Yosef. Então, a tribo de Yosef, Yosef, ele passou a ter 2 porções. E, obviamente, ficou com seus 2 filhos, Menashe e Efraim. Aí sim voltou a ter 12. Porque Yosef ficou com 2 heranças, com 2 partes. Todas essas tribos tinham partes, ou seja, tinham terra, então iriam plantar, iriam cultivar, iriam criar animais, e assim teriam condições de ajudar aqueles que não tinham herança por algum motivo. Levi, porque o Eterno determinou. O estrangeiro, porque o estrangeiro não pode ter herança na terra de Israel. Ele é estrangeiro. Ele não faz parte do povo. Mas não é por causa disso que ele passaria fome, não é por causa disso que ele seria discriminado, não é por causa disso. Ele deveria ser considerado como natural da terra. E, portanto, ele deveria ter alimento. Ele deveria ser acolhido. O órfão porque não tem pai, não tem mãe. Obviamente não tem herança. A viúva não tem mais o marido que a sustentava. E também, normalmente, não tem filhos. É esse tipo de viúva que está se falando. Ela não, como Naomi, por exemplo, não tinha filho, porque todos os seus 2 filhos morreram, assim como seu marido. Então, não deixaram para ela herança. A herança não ficava para a viúva. Quem assumia a terra do marido não era ela, seria um parente próximo.
Então, ela estava sem nada. Por quê? Porque não tem um filho. Ela precisaria de um filho. Não tem, morreram todos. Por isso que quando a mulher não tinha filho, ela era considerada amaldiçoada. Ela mesma pensava dessa forma. Por quê? Porque o dia que o marido morrer, ou se por acaso o marido a deixar, ela ficará sem nada, porque não tem quem assuma a terra, não tem quem somente assumir a terra os homens. Quando o pai tinha filhas, se ela tivesse filhas, aí sim existe na Torá, vocês já estudaram sobre isso, no livro de Bamidbar, está lá escrito, que se o homem tivesse apenas mulheres, as mulheres assumiriam a terra. Mas no caso de uma viúva que não tem filho, não tem filha, por não ter tido ou por ter morrido, ela estava numa pior. Ela não tinha mais o que fazer. Ela dependia agora da ajuda das pessoas. E por isso o Eterno diz, jamais vocês podem abrir mão, esquecer dessas classes de pessoas, pessoas que não têm herança, pessoas que não têm como produzir, que não têm como colher. Elas não podem jamais morrer de fome, elas não podem ficar sem o alimento. Elas não podem ficar sem um apoio, sem um cuidado. Para que possam, olha aqui, ó, para que possam ter alimento suficiente e se satisfazerem enquanto permanecem com vocês. Eles precisam ter alimento suficiente e se satisfazerem. Eles têm que estar satisfeitos. Comer e estar satisfeitos. Esse mandamento se repete mais de 30 vezes na Torá, só na Torá. Baruch Hashem. Digam na presença de Adonai, seu Elohim, tirei de minha casa as coisas separadas para Adonai, e as dei ao Levi, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, de acordo com todos os mandamentos que me deste. Não desobedeci a nenhum dos teus mandamentos. Não comi nenhum desses alimentos enquanto estive de luto, nem coloquei nada à parte enquanto estive impuro, tampouco dei nenhuma parte deles para os mortos. Paganismo. Ouvi paganismo. Ouvi o que Adonai, meu Elohim, disse e fiz tudo o que me ordenaste. Olha de tua santa habitação do céu e abençoa Israel, teu povo, e a terra que nos deste, como juraste a nossos antepassados, a terra em que sobejam leite e mel. Eretz Avat, Chalav Udevash. Então, são muitos ensinos na Torá. Torá é a instrução, o ensino, sobre as 10ª partes, conhecidos como dízimo. A 10ª parte é um mandamento considerado pelos sábios como mandamento pequeno, ou seja, Hukim, os mandamentos sem explicação. Os mandamentos menores. Mas são eles que mais demonstram o amor e a gratidão do ser humano para com o eterno. Então, além de guardar o Shabat, ser gratidão ao eterno pela criação e pela libertação, separar a 10ª parte da sua colheita e abençoar todos aqueles que necessitam. Aqui o Eterno colocou classes que faziam parte da época. Hoje em dia existe estrangeiro? Existe. Você pode dizer, mas hoje em dia não existe Levi. Não existe Levi. As tribos não estão organizadas. Isso será o trabalho do Mashiach. É isso que o povo de Israel espera tanto o Mashiach fazer. E ele fará isso. Que primeiro vem a Teshuvá. E depois vai vir... As tribos serão organizadas. Para que as tribos sejam organizadas,
por que as tribos devem ser organizadas? Porque a cidade que descerá do céu, da parte do Eterno, terá 12 portões, cada portão com o nome de uma tribo. Então, as tribos têm que estar divididas, organizadas, família por família. Então, isso aqui, por mais que a pessoa diga, eu sou descendente de Aarão, tal. Isso será uma tarefa do Mashiach, definir quem é realmente. Está escrito, o Eterno, ele conhece, ele sabe a que povo pertence, a que tribo pertence cada um. Ele tem anotado e registrado onde cada um nasceu, de onde cada um veio. Está escrito isso nos Salmos. Ele tem um registro, um relatório de tudo. Então, ele fará isso. Não, então, não temos como identificar claramente hoje o Levi. Por causa disso, você não vai cumprir o mandamento da 10ª parte? Não, você tem estrangeiro. Mas entenda o que é estrangeiro. Não é aquele que vem, que vai para outro país para curtir as praias, para curtir o turismo, para assistir jogo de Copa, para assistir Olimpíada, para esse povo rico. Não é desse que está falando. Aqui no Brasil agora, é bom a gente estar falando disso, porque é bem claro para nós o que é um estrangeiro. É um venezuelano que está atravessando a fronteira porque está morrendo de fome. Não tem comida no país dele. Não tem emprego, não tem comida. A inflação lá passa de mais de 10.000% ao mês. Ninguém consegue colocar nada para vender, não tem como fazer. O país está acabado, arrasado, totalmente destruído em todos os aspectos. As pessoas não têm para onde ir, não têm o que fazer. Desesperadas estão vindo para cá e para outros lugares também. Esse é o estrangeiro. Mas eu estou dando um exemplo, não é só venezuelanos, mas um estrangeiro pode ser alguém de outro estado, pode ser alguém de outra cidade, pode ser alguém até de outro bairro. Não é exatamente de um outro país que é um estrangeiro. É alguém que vem de longe, é alguém que não tem acolhimento, está ali completamente. Não é só que fala outra língua que você, não. Pode ser alguém que vem de um lugar, de um outro estado, e de repente, por alguma circunstância, está ali, sem acolhimento algum. É dessa pessoa que temos o mandamento do Eterno de acolher, de ajudar, de alimentar. A 10ª parte, o que deixa claro as escrituras sagradas é que a 10ª parte trata de alimento, comida, comer o suficiente e se satisfazer, comida. A 10ª parte, em todos os lugares, deixa claro isso. Em nenhum lugar da escritura, em nenhum lugar da Torá, nenhum lugar, a 10ª parte trata de dinheiro. Nenhum lugar. O que fala de dinheiro é o seguinte: quando você não tiver condição de levar toda a quantidade da 10ª parte que você colheu durante o ano, quando você não tiver condição de transportar para o lugar escolhido pelo Eterno, converta tudo isso em dinheiro, e quando você chegar no lugar, converta novamente naquilo que você desejar, como, por exemplo, bois, ovelhas, grãos, vinho, azeite, e assim por diante. Alimentos. A 10ª parte, o real significado dela é social, e é alimento, alimentar o necessitado. Aqui, algumas classes foram colocadas. O órfão, existe órfão ainda? Claro que existe. Existe viúva? Claro que existe. Mas dentro daquilo que eu expliquei para vocês. São pessoas que não têm... Não é uma viúva que envenenou o marido e está rica. Ou que ela não envenenou, de repente o marido morreu de causas naturais e ela ficou milionária, né? E ela, ou não ficou milionária, mas tem uma renda para viver, se alimenta bem, tem os seus filhos que a ajudam. Não é dessa que eu estou falando. Não sei se vocês se lembram,
Mas no livro de Lucas, nos escritos nazarenos, em um determinado momento, quando Yeshua saía de Quefarnaum para o Hashem, ele viu, próximo à cidade de Natseret, uma cidade chamada Naim, quer dizer agradável. Ele viu pessoas chorando. Vamos ler esse texto? Lucas, capítulo 7. Esse texto é simplesmente emocionante. E fica mais emocionante quando você entende o que o texto está dizendo. Capítulo 7 de Lucas, verso 11. No dia seguinte, Yeshua, acompanhado pelos discípulos e por uma grande multidão, foi à cidade chamada Naim. Ao se aproximarem do portão da cidade, uma pessoa morta estava sendo levada para o sepultamento. Sua mãe era uma viúva. Sua mãe era uma... Olha os detalhes que Lucas vai dar aqui para você entender o desespero dessa mulher. Sua mãe era viúva. Ou seja, o marido tinha morrido. E ele, o que estava morto, o filho único. Entendeu o desespero dela? Ela já era viúva, tinha perdido o seu sustento, o marido, mas ela ainda continuava com o filho. E esse filho, além de sustentá-la, ele era a garantia que aquela terra, que aquela casa, que aquele local onde eles viviam, continuariam com ele, com a família. Porém, agora o menino, o rapaz, o jovem, não sabemos a idade dele, estava morto. Um grupo considerável, com certeza uma tragédia. Isso aqui não foi uma coisa natural, né? Ele morreu, obviamente, antes da época de morrer. Ele não morreu velho, ele não era um idoso. Por isso, havia um grupo considerável de pessoas que estava com ela. Quando Yeshua a viu, sentiu compaixão dela. Para o Hashem. Sentiu compaixão. Quando ele viu, entendeu o caso, quando ele viu o desespero daquela mulher, entendeu o caso, ela estava indo para essa classe aqui que a Escritura chama de viúva. Não, mas ela já era viúva, mas ela tinha o sustento dela. Ela tinha quem a sustentasse. A herança continuava ali. A casa onde ela habitava continuava com ela. Porque assim era a sociedade da época. É diferente da nossa sociedade hoje. É diferente. A justiça, de acordo com o nosso país, com as nossas leis, é diferente de como era antigamente. Antigamente, só quem herdava eram os filhos. Você não tem filho? Você não tem filho? Quando seu marido morrer, você não tem mais herança. Assim que era a sociedade antes. Porque depois que ela morresse, quem ficaria com a terra? Então, isso era feito, obviamente, antes. Já era acertado, já era uma coisa acertada. Por isso que a mulher, ela ficava desesperada quando não conseguia gerar um filho. Entendeu? O desespero de Hannah, Ana, a mãe de Shemuel, entendeu? O desespero. É mais ou menos isso. Entendeu o desespero de Rachel quando disse para Yaakov, me dê um filho, senão eu vou morrer. Porque tudo que Yaakov estava conquistando ali, ela sabia que não ficaria nada para ela depois, quando ele morresse. Porque ela não tinha filho nenhum.
tudo ficaria com Léa, tudo ficaria com ela e com seus filhos. Então, Yeshua sentiu compaixão dela e lhe disse: não chore. A seguir, se aproximou do caixão. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu me emociono. E os carregadores pararam e ele disse: jovem, eu te digo, levanta-se. O morto se sentou, já não era mais morto, né? E começou a falar. E Yeshua o entregou à sua mãe. Todos ficaram tomados de espanto e deram glória a Elohim, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e o Eterno veio em auxílio do seu povo. Então, é dessa viúva que nós estamos falando, entenderam? Só que você não pode apenas pensar, você não pode apenas Você não pode apenas pensar, você não pode apenas pensar, você não pode apenas imaginar. Nesses grupos que estão citados aqui, qualquer grupo hoje que se encaixe nesse perfil também estão incluídos na 10ª parte. Muito bem. Então, eu expliquei para vocês um pouco sobre o significado realmente da 10ª parte. Veja, o Eterno, apesar da sociedade da época impor esse tipo essa forma de viver, a Torá sempre teve soluções para equilibrar tudo isso. Veja, por exemplo, que na época se existia a ideia de escravidão. Isso era uma ideia mundial. Mas o que a Torá fez? A Torá criou mandamentos para que a forma de escravidão que existia na época e se estendeu por muito tempo dentro, porque a escravidão vem do sistema de Nimrod. Então, e a escravidão existe justamente porque existem pessoas mais ricas e pessoas mais pobres. E isso existe porque o dinheiro foi inventado. Então, o que a Torá fez? Olha, se vocês quiserem ter escravos, vocês terão que seguir os seguintes mandamentos. Vocês não podem espancar o escravo, vocês não podem bater no escravo, eles terão que comer a mesma comida que você, eles terão que vestir as mesmas roupas que você, eles terão que descansar igual a vocês no Shabat, e eles só poderão trabalhar para vocês durante 6 anos. No 7º ano, vocês irão dispensá-los e ainda irão abençoá-los com todas as bênçãos que vocês possuem dentro da produção de vocês. Ele não sairá de mãos vazias. Ele não poderá ficar mais do que 6 anos sendo escravo de vocês. Então, isso não é bem uma escravidão, isso é um trabalho remunerado. Ele não pode. Ele tem que comer a mesma comida que o senhor e os filhos comem. Ele não pode comer uma comida diferente. Não, isso aqui vai ser do escravo. Não. Está escrito, tem que ser a mesma comida. Está escrito também, ele tem que vestir o escravo. Tem que dar roupa para ele. Não pode maltratá-lo. Não pode bater no escravo. E depois, no 7º ano, deve liberá-lo e ainda abençoá-lo. Ele não pode sair de mãos vazias, sem ter rumo, sem ter o que fazer. Você tem que abençoá-lo. Porque já é uma forma dele começar a vida dele livre novamente. O escravo só ficaria mais de 6 anos se ele amasse o seu senhor e amasse a casa. Se tivesse amor, um amor tal de dizer, não, eu quero ficar aqui para sempre. E aí o escravo tinha que... a sua orelha tinha que ser furada, você conhece.
Então, veja, a Torá, ela sempre trouxe mandamentos para tirar o povo do eterno desse sistema pagão. Essa questão da viúva, do estrangeiro, mas o que a Torá fez? Criou esses mandamentos, são 30 vezes aparece na Torá, claramente o Eterno colocando isso aqui, e ai daqueles que não cumprissem, seriam amaldiçoados. Então, o Eterno fez tudo para que a viúva não ficasse desamparada. O Eterno fez tudo para que o órfão não ficasse desamparado, o estrangeiro não ficasse, e o Levi que não tem herança. Esses mandamentos é para isso. O Eterno, ele não precisa de alimento. O Eterno, ele não precisa de azeite. O Eterno, ele não precisa de grãos. Ele não precisa de trigo. Muito menos de dinheiro, que não é nem o que significa a 10ª parte. Quando você faz para o necessitado, quando você faz para aqueles que precisam, está escrito, você faz para o Eterno. Então, isso é ser grato a Adonai. Isso é ser grato ao Todo-Poderoso. Isso é ter gratidão. Isso é gratidão. Quando você faz tzedaká, quando você ajuda o necessitado, você faz justiça, porque não é justo alguém passar fome, por exemplo. Quando você faz tzedaká, você está sendo grato ao Eterno. Isso é gratidão. Cultive isso, porque essa é a marca do povo da Techuvá. Essa é a marca. Seja grato. Seja generoso com os necessitados. Sempre quando você vê uma situação, olhe com outros olhos. Em vez de criticar as pessoas necessitadas, olhe com outros olhos. Se coloque no lugar e seja generoso. Porque isso é ser grato a Adonai. Isso é gratidão. Gratidão. Vamos avançando. Vamos avançando. Baruch Hashem. Como chegamos agora no nosso estudo. O tema central. Como fazer parte do povo do Eterno? É possível fazer parte do povo do Eterno? Ou somente fazem parte do povo do Eterno aqueles que nasceram através do sangue do pai, da semente do pai, da mãe? Somente aqueles que nasceram em determinado local? Tem muitos que acham que é dessa forma. Vamos ver o que é que a Escritura Sagrada ensina. Vamos ver o que é que a Torá, os profetas, os escritos têm a nos ensinar em relação a isso. Antes vamos ler capítulo 26 de Devarim, a partir do verso 16 até o verso 19. Deuteronômio, capítulo 26, Devarim, capítulo 26, do verso 16 ao verso 19. Quero que vocês prestem bastante atenção. Hayom hazeh Adonai Elohecha metzavecha לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמחת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. Hoje, Adonai, o seu Elohim, Hayom, hoje. Então, essa palavra hoje aqui que vocês estão vendo, essa linda palavra, se você está lendo agora,
Veja, a Torá está falando hoje, e essa palavra hoje quer dizer hoje mesmo. Ha-Yom, o dia, ou seja, hoje. Qual é o dia? Qual é o dia mais importante? Hoje. Vocês já aprenderam. O momento mais importante é o momento que você está vivendo agora. Nenhum momento é mais importante do que esse para você. Você fala, não, mas eu já tive momentos muito, muito bons no passado. Ótimo. Mas eles foram os mais importantes quando você estava vivenciando eles. Agora, o mais importante é esse. Esse é o momento em que se define, esse é o momento em que se define o seu futuro. O que conta, na verdade, é o hoje. O hoje, o último momento que você vive. Esse é o último momento. Porque o amanhã, para nós, é uma incógnita, é uma interrogação. Não temos certeza. Só o eterno tem. Ele contará ao ser humano. Ele irá julgar o ser humano, como está escrito claramente na Torá e nos profetas, de acordo com o Rayon, a última parte do ser humano. Isso é o que importa, o que conta, o que realmente prevalece é o hoje. Esse é o momento mais maravilhoso. Momento esse que muitos que já morreram não têm a oportunidade de estar, não têm a oportunidade de usufruir. Então, sempre lembre-se disso, porque esse pensamento faz com que você procure ser uma pessoa melhor, faz com que você possa mudar um pouco a sua mente, mudar os seus pensamentos, deixar para trás o rancor, o ódio. Se você tinha ódio no coração ontem, hoje você tem a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Isso é importante, isso é mais importante. Você tem esse poder dado pelo Eterno de escolher o seu futuro através do hoje. O hoje é o mais importante. Hoje é mais importante do que ontem, por exemplo. Agora, o que estamos vivenciando agora é muito mais importante do que ontem. Muito. É o que conta, é o que prevalece. Seja melhor sempre, dia após dia. Então, essa palavra é para hoje, é para agora. Hoje. Hoje, Adonai, o teu Elohim, Metzaverra, ordena, la asot, para que vocês façam, para que vocês obedeçam. Et ha-hukim, hukim, regulamentos, os mandamentos que o Eterno ele não traz explicação. São considerados mandamentos menores. Esse et aqui, et ha-hukim, esse ha aqui é artigo definido. Esse et, o princípio e o fim. Aleph e Tav, o princípio e o fim, o começo, o primeiro e o último. Ou seja, desde o começo até o fim, desde o princípio até o fim. Isso nunca acabará, nunca deixará de ser verdade. Nunca poderá ser modificado. A Torá utiliza muito esse termo et, que na tradução não há nenhum. Traduzindo, não há nenhuma mudança, nenhuma alteração. Se tivesse aqui, lá, sot ha-hokim, seria a mesma tradução, para que obedeçam os regulamentos. Então, esse et aí, em questão de tradução, não tem função alguma. A tradução é igual. Mas lembre-se, trata-se da primeira letra e da última letra, ou seja, do princípio e do fim, do começo e do final. Haele, estes o quê? Estes regulamentos. Ve'et, novamente o et, ó. Ve'et hamishpatim. E que faz parte do vav, ha-mishpatim, e as regras. E as regras. E os juízos. Mishpatim. Portanto, guardem-nas. Obedeçam-nas.
a elas com todo o coração. Bechol levavicha. Bechol levavicha. No, o B é no, ou na. No todo do teu coração. No todo. Literal, eu gosto mais da tradução literal, não é de todo. No todo do teu coração, no todo, ou seja, em todas as partes do teu coração. Preencha o seu coração, deseje que nenhuma parte do teu coração, não estou falando do órgão que bombeia sangue para todo o corpo. Estou falando da parte do ser humano que ninguém pode tocar, que ninguém pode mexer, que ninguém pode alterar, que ninguém pode enganar, que as pessoas podem enganar a tua mente, mas nunca enganarão o teu coração. As pessoas podem te enganar a sua forma de pensar, mas jamais a sua forma de sentir, de amar ou de odiar. Depende do que você faz com o seu coração. Nem o eterno, nenhuma outra força do universo. Porque isso é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o coração do ser humano, que o Eterno nos deu de presente. Disse, olha, é seu. Faça o que você quiser. Escolha o que você escolher. Observe todas as coisas. Pense. Analise tudo. E se você achar, e se você perceber, e se você chegar à conclusão que deve me amar, então me ame com todo o seu coração. Eu te peço que me dê o teu coração. É o que o Eterno está pedindo aqui. E isso é feito através dos mandamentos, que foi o que o Eterno desenvolveu com o ser humano, para que o ser humano demonstrasse o amor por ele. Com todo o seu coração, com todo o seu ser, como foi traduzido aqui, ó, com todo o seu ser. Não está errada a tradução, porque aqui tem Nun, P e Shin. Nefesh, que é alma. Alma. O nosso ser. O nosso ser. O nosso eu. É você. Sou eu. Com toda a tua alma. O virol e com toda a tua alma. Ou e no todo da tua alma. E no todo da tua alma. Ou seja, 100% da tua alma. Perceba que o que o Eterno convida ao ser humano, ele convida o ser humano para que o ser humano faça uma escolha. E essa escolha, o que o Eterno deseja realmente é isso. Você só pode servir a um lado. Ou você serve ao Eterno, ou é todo, ou é nada. É isso que a Escritura ensina. Ou tudo ou nada. Só existem dois caminhos, só existem dois lados. Só existe o sim e o não. A bênção e a maldição. Não adianta querer criar outros. Que tudo vai se resumir nesses dois. Tudo. O texto continua. Hoje, novamente, aparece esse termo. Et Adonai re'emarta hayom lihiot lecha le Elohim velalechet bidchav velishmor chukav umitzvotav umishpatav velishmoa bekolo.
Hoje vocês declaram que Adonai é o seu Elohim. E que seguirão os caminhos. Cadê a palavra caminho aqui? Tem a palavra caminho nesse verso? Tem. Dalet, Resh e Kaf. Claro que essa palavra está flexionada. Mas essas três letras, Dalet, Resh e Kaf, formam a palavra Derech, caminho. E aqui está no plural, Biderachav. Biderachav. Li até errado. Biderachav. Nos seus caminhos, nos caminhos dele, nos caminhos do Eterno. Mas que caminhos são esses? Os estágios da Teshuvá. Os 42 estágios da Teshuvá. Inclusive, nós estamos estudando, né? Estamos fazendo algumas aulas, assim que dá, a gente faz. Estamos na quinta aula. Logo vamos ter mais. Hoje vocês declaram que Adonai é o seu Elohim e que seguirão seus caminhos, os caminhos dele. Guardarão seus regulamentos, seus mandamentos, regras, e farão o que ele disser, ou seja, e ouvirão a sua voz. Por sua vez, vá Adonai e Adonai reemirha hayom, hoje. E Adonai diz hoje, e Adonai afirma hoje, declara hoje. Baruch Hashem, isso é maravilhoso. É hoje, serve para hoje, para agora, para esse momento. Liot lo leam segular, kaasher di belach, velishmor, kol mitzvotav. Por sua vez, Adonai declara hoje que vocês são o único tesouro, ou que vocês são, na verdade, não é o único tesouro, né? Diz assim, ó, Adonai declara hoje que vocês serão para ele por povo segular. Por povo segular quer dizer precioso. Por povo precioso, como prometeu a vocês. Guardem todas as mitzvot dele, guarde todos os mandamentos dele, e ele os estabelecerá acima de todas as nações que ele criou, com louvor, renome e glória. E como ele disse, vocês serão um povo santo para Adonai, seu Elohim. Então, o que nós estamos lendo aqui é o seguinte: é que para se tornar povo do Eterno, é preciso escolher isso. É uma escolha, é através de atitudes. Envolve o coração, envolve a alma, envolve obediência, envolve amor para com o Eterno. O povo dele é constituído de pessoas que têm o coração e a alma voltado para ele, para os seus mandamentos, que guardam, que ouvem a sua voz, que praticam os mandamentos. É o que ele diz hoje, e sempre dirá quando você abrir, qualquer dia que você abrir esse texto, estará escrito a mesma coisa e servirá para aquele momento. Não é à toa que ele colocou o Hayom aí. Não é à toa que ele colocou hoje. Aquele povo que estava ouvindo o que Moisés estava falando eram gerações e mais gerações que passaram do povo de Israel. Não eram aqueles que saíram do Egito. Talvez alguns saíram bem pequenos, né? Muito pequenos, bem pequenininhos. Ou muitos nasceram durante o deserto. E muitos puderam pensar assim, mas eu pensei que eu já era povo, porque meu pai era povo, meu avô era povo, meu bisavô era povo do Eterno. Até chegar nos patriarcas, eu imaginei que nós já éramos povo, porque nós somos descendentes
de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Eu já imaginei, eu poderia jurar que eu era povo do Eterno, não era? Mas por que Moshe está falando isso aí? Que para se tornar povo tem que guardar os mandamentos. Tá vendo? Não é por nascimento. Não é simplesmente por nascimento. Porque a pessoa nasce, em vez de ser, nasce descendente, o pai era povo do Eterno, de sangue. Mas ele serve a outros deuses. Ele serve a outros deuses. Ele não guarda Shabat. Ele não guarda os mandamentos. Ele tem um ídolo dentro de casa. Ele não celebra as festas de Adonai. Ele não guarda os mandamentos. Ele não quer saber do Eterno. Esse é o povo do Eterno. Pensei que todos nós aqui que estamos aqui para atravessar e tomar posse éramos povo. O Eterno declara hoje que se vocês obedecerem os regulamentos e regras, se guardarem com todo o coração, com toda a alma, aí o Eterno irá declarar que vocês são o povo precioso dele. Vocês precisam guardar os mandamentos. E dessa forma, ele estabelecerá vocês acima de todas as nações que ele criou. Então, muitos estavam ali, pensavam que era povo, entraram com o povo, estavam no meio do povo, mas ainda não era povo. Era povo entre aspas, era povo para eles. Há uma diferença muito grande em ser povo horizontal e em ser povo vertical. Ou seja, em ser povo, trocando em miúdos, em ser povo considerado pelos homens e em ser povo considerado pelo Eterno. É isso que eu quero dizer. Entre vertical e horizontal. O importante é o que o Eterno considera. Porque ainda que Abraham, Yitzhak e Yaakov não nos reconheçam, o importante é o Eterno te reconhecer. Porque se Abraham, Yitzhak e Yaakov conhecerem, eu reconheço que ele é povo. Mas se o Eterno não reconhecer, não é povo. Quando Yohanan Hamatbil, Yohanan imersor, o sacerdote, o filho de Zechariah, estava no deserto da Judéia, conclamando o povo de Israel a fazer techuvá. Imagine, o povo de Israel fazer techuvá. Ele estava falando para quem ali? Para os pagãos? Para quem ele estava falando? Abandone os seus pecados, voltem para o Eterno, façam techuvá. Para quem ele estava falando aquilo? Ele estava falando isso para os pagãos? Ele estava falando isso para os romanos? Ele estava falando isso para pessoas de outras nações? Não. Ele estava falando isso para o povo de Israel. Estava falando isso para os descendentes de Abraão. Tanto que ele disse, vocês não devem imaginar, meu pai é Abraão, eu sou filho de Abraão, Baruch Hashem, eu não preciso fazer nada. O Eterno pode suscitar dessas pedras filhos para Abraão. Ou seja, de qualquer lugar. Se das pedras, que não tem vida nenhuma, pode se tornar filhos, quanto mais um ser humano que vive e respira. Quanto mais um ser humano que tem vida. Então, essa coisa de ser filho de Abraão pelo sangue, você pode ser filho de Abraão pelo sangue, mas o teu coração e a tua alma não é. O teu coração e a tua alma só será quando você obedecer a Adonai, abandonar os pecados e fizer techuvá. Façam techuvá. O Eterno, ele deseja o ser humano habitando no mundo vindouro, ele passeando pelo jardim, Baruch Hashem, como era no princípio. Mas ele deseja que aquelas pessoas queiram estar ali,
Que aquelas pessoas o amem de verdade. Porque ele preparou todas essas coisas para aqueles que o amam. Não para aqueles simplesmente que nasceram. Tem muita gente que nasce aí, o pai e a mãe são descendentes, tem sangue, mas que não querem nem saber do eterno. Tem muitos que nem acreditam no eterno. Eu conheço muitos. Sempre vou a Israel, tem uma boa parte da população de judeus que sequer acreditam no eterno. Sequer acreditam no eterno. Você pode ficar chocado com o que eu estou falando, mas eu estou falando a verdade. Estou falando a verdade. Eu conheço muitos judeus que não guardam o Shabat. Judeus. Moram em Israel, não guardam o Shabat. Eu conheço muitos judeus que não só não guardam o Shabat, mas eles não observam nenhum dos mandamentos. Eles comem todo tipo de animais, inclusive proibidos, eles comem. Né? Ah, mas como é que eles vão fazer isso em Israel? Israel tem condições de fazer isso. Existem restaurantes em Israel que servem camarão, por exemplo. Posso lhe dizer onde é que serve lá. Você vai lá em Cesareia, dentro do parque Ganleumi Cesareia, maravilhoso parque. Ali dentro tem um restaurante que fica bem próximo ao mar Mediterrâneo. Ali você pode encontrar lula. Não tem nada a ver com personalidade, com a pessoa. Lula é o quê? Molusco, é? É molusco? Isso. Você vai encontrar lula, você vai encontrar camarão, você deve encontrar, não sei se você vai encontrar siri, não sei, não tenho certeza. Mas você vai encontrar tudo isso aí que não é caché. É difícil, muito difícil em Israel você encontrar carne de porco, mas com certeza em alguns lugares você vai ter, importado, você tem lá. Né? Vende normalmente. Vende. E qualquer um pode chegar e comprar. E consumir. É. Lá tem, sim. Não tem porco lá, mas você importa. Os árabes também guardam rigorosamente esses mandamentos também. O árabe, por exemplo, que segue rigorosamente as leis dos árabes, nas leis dos árabes dizem que eles também não podem comer esse tipo de coisa. Eles não comem porco, eles não comem frutos do mar, nada disso. É rígido. Bem rígido o controle também. Mas você vai encontrar lá muitas pessoas. Não estou falando de árabes, esquece os árabes agora. Estou falando de judeus. Eu conheço. Eu não estou falando que alguém me falou, não, gente. Eu conheço. Eu tenho um amigo. Eu tenho uma pessoa, amiga minha, amiga. Não preciso citar o nome, né? Mas eu tenho uma pessoa amiga minha que ele não guarda esses mandamentos, não. E ele brinca comigo. Eu como caché também. Se você colocar uma comida caché para mim, eu vou comer. Mas se colocar uma comida que não é caché, eu também vou comer. Eu como tudo. Eu não guarda os mandamentos, entendeu? É isso que eu quero dizer a vocês. O nascimento em si, o sangue correndo na veia em si, ele é importante? É importante. Histórico. É bonito. Né? É uma promessa do eterno para os descendentes. Mas não valem nada para a pessoa se ela não escolher. É o livre-arbítrio. O coração dela, a alma dela, se ela não escolher obedecer ao eterno, não vale de nada tudo isso. Não vale de nada o sangue que recebeu os descendentes. Não vale de nada. Para o eterno não importa essas coisas. Para o eterno importa isso aqui: o coração, a alma, a obediência, o amor. Então vamos lá. Aperte os cintos e vamos ler alguns textos das Escrituras Sagradas. Baruch Hashem. Antes, vamos lá. Vamos lá. Adonai possui uma herança. Vimos ontem, né? Qual é a herança do Todo-Poderoso? O seu povo. Um único povo. Um único povo. E o nome desse povo é Israel. Israel.
Israel, constituído de 12 tribos. Apesar que vocês não têm como observar hoje as 12 tribos, mas elas estão por aí. Com certeza você faz parte de uma delas. Mesmo que você não tenha como provar, mesmo que você não tenha não tem como provar, ninguém tem como provar. Ninguém tem como provar nada. Nem mesmo aqueles que têm certeza que são descendentes. Tem como provar? Provar como? Não tem como provar. O mundo de 2000 anos para cá mudou radicalmente. O povo de Israel passou 2000 anos fora, longe. E nesses intervalos, nesses caminhos que foram espalhados aí, houve uma grande mistura. Houve uma grande mistura. É óbvio que existem alguns que dizem, não, a descendência é dessa forma aqui. Uns dizem que é através do pai, outros dizem que é através da mãe. Se divergem muito, a depender da corrente religiosa, a depender. Tudo isso aí não chega aos pés do verdadeiro significado do que é ser povo do Eterno. Tudo isso aí é perca de tempo, vamos dizer assim. Não se desespere com essas coisas. Não se preocupe com essas coisas. Entenda o que é realmente ser povo do Eterno, o que realmente significa de acordo com o Eterno. Deixa a religião de lado, que tudo isso aí que eu estou falando é muito de religião. Não se preocupe, o Eterno restaurará todas as coisas. Ninguém do seu povo ficará de fora naquele dia. Não se preocupe. Aprenda o que é ser povo do Eterno. O que realmente é ser povo do Eterno. Como realmente se tornar povo do Eterno. Isso é muito mais importante. Esse é o nome do povo, Israel. E é interessante porque o Eterno gosta muito disso, né? Dos acrônimos. Israel são as iniciais dos patriarcas e matriarcas. Patriarcas e matriarcas. Para quem não acha que a mulher é importante, olha só. O Yud é de Yitzhak e Yaakov. Yitzhak e Yaakov. O Sim, ou Shin, que no caso aqui é Sim, é da nossa mãe Sara. Sara. O Resh é de Rivka, Rebeca, e Raquel. Rivka e Rachel. O Aleph é do nosso pai Abraham Avinu, nosso pai Abraham. E o Lamed é de Lea. Então aqui nós temos os patriarcas Abraham, Yitzhak e Yaakov. E nós temos as matriarcas Sara, Rivka, Rachel e Lea. Tem mais matriarca que patriarca, né? É porque Yaakov, ele teve essas duas aqui, Rachel e Lea, por imposição do seu sogro. Então, os patriarcas e as matriarcas estão dentro do nome do povo do Eterno. Esse povo chamado Israel, e aqui você vê os patriarcas e as matriarcas. Todos os patriarcas que vocês estão vendo aqui, Abraham, Yitzhak e Yaakov, eles fazem parte desse conceito que vocês acabaram de ver. Lembre-se, por exemplo, Baruch Hashem, que está escrito em Bereshit, Gênesis, capítulo 26, verso 5, Gênesis 26, 5 diz assim: tudo isso porque Abraham
atentou para o que eu disse, ouviu a minha voz, realizou o que lhe ordenei fazer, obedeceu os meus mandamentos. Ele seguiu os meus mandamentos, os meus regulamentos e a minha Torá, meus ensinos. Então, não é simplesmente o sangue de Abraão, são as escolhas, a alma dele, o coração dele, o coração de Isaac, o coração de Jacob. Vamos para os textos. Shemot, capítulo 19, verso 5. Torá. Êxodo. Se vocês prestarem muita atenção, bendito seja Adonai. Se vocês prestarem muita atenção ao que eu disser, ou seja, a minha voz, e prestar atenção, ouvir, ou seja, ler, pesquisar, aprender, não é só isso. Guardarem a minha aliança, serão meu tesouro particular dentre todos os povos. Serão meu tesouro particular, singular, né? Tesouro precioso, pois toda a terra é minha. Toda a terra me pertence. Toda a terra me pertence. Mas será que eu pertenço a ela? Essa é a pergunta. Toda a terra pertence ao Eterno. Mas será que alguém da terra, o Eterno pertence a ela? Essa é a escolha. Se vocês prestarem atenção, ouvirem a voz, guardarem a aliança. O Eterno escolheu todas as pessoas que nascem. Porque todo mundo que nasce é escolhido do Eterno. Você sabe o que é alguém nascer? Quantos bilhões e bilhões estavam ali para nascer e você foi escolhido e nasceu? Todos que nasceram são escolhidos. Todos até hoje. Escolhidos. O Eterno escolheu que tivesse vida. E ele escolhe, e ele deseja que aquela pessoa viva. Tudo bem. Agora vem a outra parte. Aquela pessoa escolher o Eterno. Você escolher o Eterno. É isso que ele aguarda até o último suspiro do ser humano. Todo ser humano tem a sua hora. E cada coisa tem o seu lugar. Agora, Devarim 26, 16 a 19. Já lemos no começo. Ok? Já lemos. Já lemos no começo. Devarim 28, 9. Adonai os estabelecerá como um povo separado para si, como ele jurou a vocês, se, dentro dessa porção também, guardarem as mitzvot de Adonai, seu Elohim, e seguirem os caminhos dele. Techuvá. Se, eu imaginei que nós já éramos povo. Nós estamos aqui há 40 anos depois de terem saído do Egito. Eu imaginei que já éramos povo. Nós somos descendentes, Moshe, de todos aqueles que saíram do Egito. Nós temos o sangue dos nossos, cada um com a sua tribo, né? Um disse, eu tenho o sangue de Yosef em mim. O outro, eu tenho o sangue de Yehuda. E todos falaram na mesma voz. Nós temos o sangue de Abraham, Isaac e Jacob correndo em nossas veias. A semente deles está em nós. Eu imaginei que nós já éramos povo. Se guardarem as mitzvot de Adonai, seu Elohim. Os seres humanos têm os seus conceitos. O ser humano tem o seu conceito em relação a quem é povo e quem não é, mas o Eterno tem outro. Você escolhe qual conceito você tem para a sua vida. Não se desespere com essas coisas. Deixa falarem lá. Ainda que Abraham, Isaac e Jacob não te reconheça, o Eterno Todo-Poderoso, o Rei de todo o universo, ele conhece você. Ele sabe quem é o seu povo.
E você estará reunido naquele dia com todas essas figuras aí, Abraão, Isaac, Jacob, você vai poder dar um abraço nele. Chamá-lo de meu pai, meus pais. Sempre estudamos as porções, sempre estudamos as suas histórias e nos emocionamos e aprendemos. Vocês foram usados pelo Eterno para ensinar a nossa nação. Tudo que vocês passaram, os erros que vocês cometeram, isso também nos ensinaram. E a fé que vocês tiveram, a confiança que vocês tiveram no Eterno, em ouvir a voz dele, em obedecê-lo, vocês escolheram a melhor parte. E isso nos inspira. Mas não só Abraão, Isaac e Jacob, mas todos do nosso povo. Yehoshua, Moshe Rabbeinu, Yeshayahu, Irmeiahu, Hagai, Eliahu, Elisha, Malachi, Zechariah, Safaniah, Havakuk, Yoshiahu, e tantos outros ilustres da história do povo de Israel, e, obviamente, o mais ilustre de todos, Yeshua ben Yosef, Yeshua HaMashiach, nosso Mashiach. O que é que todas essas figuras que eu falei têm em comum? Vocês vão dizer. O que é que essas figuras têm em comum? Alguns vão dizer, eles têm o sangue de Abraão correndo nas veias, eles são descendentes. Eu diria a vocês, o outro lado da moeda que é mais importante, todas essas figuras obedeceram os mandamentos de Adonai e viveram por eles, viveram de acordo com a voz do Eterno, cumpriram os mandamentos, deram exemplo em todas as suas gerações, tendo a gratidão como a marca, o amor como a bandeira e o Shabat como sinal. Todas essas figuras que eu falei, ilustres. Quer ler mais? Se você ainda não ficou satisfeito, vamos lá. Irmeiahu, capítulo 31, verso 30 a 33. Jeremias. Capítulo 31, verso 30 ou verso 33? Porra, gente. Presta atenção, porque aqui nós temos um ensino que está na Torá. E aqui traz uma explicação muito bonita para nós. Aqui que ensina o que é realmente a nova aliança, Brit Hadashah. Que muita gente não entende, não sabe, não estuda, não pesquisa, não verifica. Acha que a nova aliança que são os escritos nazarenos. Os escritos nazarenos não é a nova aliança. Outros dizem que o sangue de Yeshua é a nova aliança. O sangue de Yeshua não é a nova aliança. O sangue de Yeshua marca a nova aliança. Confirma a nova aliança. Mas não é a nova aliança. A aliança no Sinai, quando o Eterno entregou as 10 palavras, foi marcada quando touros, bois foram sacrificados. Aquele sangue, está escrito, marcou. O que é marcar? Confirmar. Uma aliança, ela sempre é confirmada com sangue. Desde a época de Abraão Avino, o sangue é que confirmava a aliança. O sangue significa a vida. Então, é uma aliança de sangue, de vida. Enquanto vivermos, enquanto respirarmos, essa aliança jamais poderá acabar. Por isso que o Eterno fez a aliança das partes cortadas, quando os animais foram cortados ao meio e colocados a metade de um lado do caminho e a outra metade do outro lado. Os animais foram cortados ao meio, metade ficou no caminho, no lado esquerdo, e metade ficou do lado direito, formando assim um caminho. Então,
O que significa essa aliança das partes cortadas no mundo antigo? Os dois que estavam fazendo, os três ou os quatro, seja lá quantos estavam fazendo a aliança, passavam pelo meio das partes cortadas, pelo caminho formado pelos animais que foram cortados ao meio. A banda ficou de um lado, outra banda do outro. E você deve imaginar o que sentia cada um quando passava no meio desse caminho horrendo. E todos, quando passavam depois por esse caminho, falavam uns para os outros: se um dia você quebrar a aliança que fizemos, será como esses animais, cortados ao meio. Então, o temor que havia era muito grande. A questão é que, olha o que diz Irmeiarro, capítulo 31. Você entendeu o que eu falei agora? Eis que estão chegando os dias, diz Adonai, quando eu farei uma nova aliança, Brit Hadashah, uma nova aliança com a casa de Israel. É o povo dele. Só que aqui é chamado casa de Israel. Por que é chamado casa de Israel? Porque nessa época, que é pós-Shilomó, Amela, o rei Shilomó, quando os filhos de Shilomó assumiram, o reino, a nação foi dividida. Que coisa terrível. Consequência dos pecados. 10 tribos, lideradas por Efraim, filho de Yosef. Né? Não foi Efraim mesmo, a tribo de Efraim. Né? Efraim liderou 10 tribos de Israel, e o título deles, o nome deles não era Efraim, que chamava, era Casa de Israel. Nós somos a Casa de Israel. E 2 tribos, eu estou deixando Levi de lado, de fora, 2 tribos, 2 apenas, mas não menos importante e não mais fracas do que as outras 10, chamada Casa de Yehuda, liderada por Yehuda, obviamente, e Beniamim estava junto com ele. As outras 10 tribos ficaram com Efraim, chamados Casa de Israel. Então, quando você vê na escritura Casa de Israel e Casa de Yehuda, não é só Yehuda, é Yehuda e Beniamim. E não é só, quando Casa de Israel, não são as 12 tribos, são as 10 tribos. E essas 10 tribos se perderam. Essas 10 tribos foram, quando houve quando os assírios invadiram Israel, e houve o exílio dos assírios, pela mão dos assírios, houve aí o espalhamento dessas 10 tribos, e não só o espalhamento, os assírios exigiram que essas 10 tribos se casassem com outras nações, se misturassem com outras nações, e aí essas 10 tribos simplesmente se perderam e nunca mais voltaram. E nunca mais perceberam, né, que realmente faziam parte de um povo. Se perderam a sua identidade, assimilaram e nunca mais voltaram. Yeshua certa vez disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja o que ele disse: eu não vim para as pessoas que são sadias, eu não vim para as pessoas que estão sãs, sadias, eu vim para os doentes, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é muito interessante, porque essa será a atribuição do Mashiach. Trazer Techuvá, ele é o profeta da Techuvá. E depois da Techuvá, o retorno das 10 tribos. Isso está acontecendo. Isso acontece nos nossos dias como nunca antes na história da humanidade. Você que está me ouvindo agora, você está entendendo que você nunca descobrirá de que tribo você vem, de fato, realmente. Não precisa você perder tempo com isso. Não precisa você se desesperar por isso. Você não vai encontrar nunca. Nunca se encontrou. Somente o Mashiach fará isso. Somente o Mashiach. Decida ser povo do Eterno.
e deixe o restante com o eterno no mundo vindouro. Faça o que você ouviu ontem à noite, como Yeshua disse na parábola do famoso filho pródigo, com toda a sua humildade. Não queira, como muitas pessoas aí, as pessoas querem títulos, as pessoas querem, sabe, querem estar por cima. Não, seja como aquele filho pródigo. Simplesmente faça techuvá. Clame ao Eterno para que ele te receba apenas como um servo. Não precisa esse orgulho de muitos que tem por aí, que dizem, não, eu sou descendente de sangue. Isso não tem tanta importância se não é descendente, se não é povo do Eterno na alma e no coração. Não tem importância nenhuma. Porque o que o Eterno procura em toda a terra são os verdadeiros servos que o servem com todo o coração, com todo o ser, de verdade, de forma sincera. Essa é a real tradução, quando tem assim, em espírito e em verdade. Que tradução ridícula, horrível. Não é isso que diz. O que Yeshua falou é justamente a procura do Eterno. Ele procura, ele busca aqueles que com o coração e com a alma verdadeiramente servem a ele, obedecem os seus mandamentos. É isso que ele busca, é isso que ele procura. Então você já entendeu o que é casa de Israel e com a casa de Yehuda, ou seja, formando assim o povo do Eterno. Ele prometeu em Ezequiel 37, que fala do Vale de Ossos Secos, juntar novamente as 10 tribos e as 2 tribos, formando uma só, e Davi, o servo do Eterno, será rei sobre eles. Obviamente que não é Davi, não está falando de Davi mesmo, mas do descendente de Davi, da semente de Davi, o Mashiach, será o rei sobre eles. Ele reunirá novamente. Yeshua ben David, Yeshua, filho de Davi. Por isso que o Sefer Matitiyahu, o livro de Matitiyahu, inicia justamente assim, Ze Sefer Toldot Yeshua HaMashiach ben David ben Abraham. Este é o livro da genealogia de Yeshua, o Mashiach, filho de David, filho de Abraham. Em todos os aspectos, tanto no sangue, tanto descendente do sangue, que é o que conta para ser Mashiach, como também no coração e na alma. Que esse é o que o Eterno conta. Esse é o que importa para o Eterno. Vamos lá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles violaram a minha aliança. Por isso teve as partes cortadas, por isso foram cortados. Ainda que eu, de minha parte, tenha sido como um marido para eles. Então, essa aliança, muitos tiveram medo dela. Muitos obedeciam alguns mandamentos por medo. Mas o que é que o Eterno diz sobre a nova aliança? Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Vamos ver o que é essa nova aliança. Colocarei a minha Torá dentro deles e a escreverei em seu coração. Mas como é que ele vai poder escrever no coração se o coração pertence apenas ao ser humano? Você está entendendo? Como é que ele poderá escrever no coração a Torá, não em tábuas de pedra, mas no coração? Se o coração humano, ninguém pode tocar, só o ser humano. É óbvio que você deu o coração para o Eterno, que você abriu o seu coração, que você desejou isso, que você quer isso, que você, com todo o seu coração, com todo o seu ser, você deseja a Torá no seu coração. Isso é nova aliança. Não por medo, ou não por interesse de querer alguma coisa, de ganhar alguma coisa, até pelo fato do interesse de se tornar povo do Eterno. Veja,
Não é dessa forma. Quem declara que você é povo ou não é o próprio Eterno. Está escrito: colocarei a minha Torá dentro deles e a escreverei no seu coração. Serei o Elohim deles e eles serão meu povo. Lembra que o que lemos anteriormente? Hoje o Eterno declara: vocês são meu povo. Então, até pelo fato de se tornar povo, nós não obedecemos ao Eterno, os seus mandamentos, não seguimos os seus caminhos, simplesmente porque nós queremos ser chamados povo do Eterno. Não. Nós queremos apenas ser tratados como um dos seus trabalhadores, como um dos seus servos. Aquele ensino que trouxe Yeshua, aquela parábola é simplesmente sensacional. Sensacional. É aquilo ali, é nessa humildade que vamos. É a gratidão que temos pelo Eterno quando estávamos no fundo do poço, ele ter dado a oportunidade de ter chuvar. É isso. É gratidão. Amor. Com toda a humildade. Ele é que tem que declarar que somos povo ou não. Não somos nós, simplesmente. Somos servos do Eterno. Isso já basta para nós. Isso já é suficiente para o povo da Techuvá. Olha aí, Heskel, o que está escrito no capítulo 11, verso 18 ao verso 20. Então, eles voltarão para lá e removerão, voltar para o Eterno, voltar para a terra prometida, e removerão todas as imagens repugnantes e cessarão todas as práticas que eu odeio. E eu lhes darei unidade de coração. Porei uma nova vida entre eles. Retirarei de seu corpo o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, de maneira que viverão segundo as minhas ordenanças, obedecendo os meus mandamentos e agindo segundo os meus regulamentos. Então, eles serão meu povo e eu serei o seu Elohim. Mas não já eram povo? Eram de acordo com eles, de acordo com o ser humano, mas não de acordo com o Eterno. Em todos os textos que lemos da Escritura Sagrada, os mandamentos, a obediência, o amor ao Eterno, a Techuvá está presente. Em todos. Isso não sou eu que estou falando, não sou eu que estou ensinando para você. Isso é o que o Eterno ensina na palavra. Não adianta, é o que o Eterno fala. Pode me criticar à vontade, mas é o que a palavra diz. Eu respeito a forma de cada um pensar. Não tem problema nenhum, pode pensar à vontade. Pode pensar à vontade, para se tornar povo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer curso, tem que fazer isso. Não tem problema, respeito. Mas isso é a visão que cada um tem. Isso, para mim, não importa a visão que cada um tem. Para mim, o que importa é que o Eterno determina, é a visão dele. É isso que importa, porque no final das contas é o que prevalecerá. Ninguém pode mudar a palavra do Eterno. Pode adulterar traduções, mas não o original. E Ezequiel capítulo 20, verso 20. E guardem meu santo Shabat. Aqui nós temos agora mais uma perspectiva. Guardem meu santo Shabat, pois eles serão um sinal entre mim e vocês. Dessa forma vocês saberão que eu sou Adonai, o seu Elohim. Na própria Torá já está bem determinado em vários textos da Torá. Realmente o Shabat é o sinal entre Adonai e o seu povo. Sinal, não é o sangue, não é o antepassado. Capítulo 31 por exemplo, capítulo 31 de Shemot, verso 12, Adonai disse a Moshe, fale ao povo de Israel, guardem meus Shabatot, pois este é um sinal entre mim e vocês por todas as suas gerações, eternamente.
E essas mesmas pessoas que eu falei anteriormente não suportam também a ideia que você possa guardar o Shabat, por exemplo. Não. Eles não querem que você guarde o Shabat. O Shabat é só deles. Esqueceram que o profeta Yeshayahu, movido pelo Todo-Poderoso, escreveu em Yeshayahu 56, verso 6, os estrangeiros que se unem a Adonai com a finalidade, Yeshayahu 56, 6, com a finalidade de servi-lo. Tá vendo? Com toda a humildade, queremos ser apenas servos. Não queremos ser considerados filhos, nada disso. Queremos ser servos. Mas você vê o resultado dessa humildade. O Eterno diz, nada, traga lá a melhor roupa, traga... Mas não, Eterno, não precisa nada disso, não. Nós somos só gratos, queremos ser só servos. Vocês são o meu povo. Capítulo 56, verso 6. E amam o nome de Adonai e são seus servos, todos os que guardam o Shabat e não o profanam, e se apegam à minha aliança. Eu, todos. Lembra de Ruth? O teu povo será o meu povo, o teu Elohim, o meu Elohim. Ela era moabita, se tornou povo do Eterno. Não é por sangue. Não é apenas por sangue. Que aquele que tem sangue e guarda os mandamentos e ama o Eterno, não há barreira alguma, claro. É mais fácil ainda para ele, né? Ainda é mais fácil para ele. Há uma vantagem. Por isso que o Shaul disse, que vantagem há em ser judeu ou em ser grego? Que vantagem há em ser judeu e não grego? Há vantagem. E muitas. Claro que há. Você vê? O cidadão nasceu num lar grego, carregado de politeísmo, de idolatria, de tradições. Tem que fazer techuvá, ele vai sofrer bastante. Uma pessoa que nasceu dentro, com todas as tradições, já aprendendo a Torá desde pequeno, há vantagem, sim. Claro que há vantagem. Há vantagem. Essa é a vantagem do povo de Israel, daquele que nasceu, que tem sangue. Porque toda a sua família tem essa tradição. Ele vai ter uma grande vantagem em não ter tantos problemas assim com a família no começo da techuvá. Vai ser uma coisa natural. Há vantagens. Mas não são apenas esses que são considerados povo do Eterno. Muito pelo contrário. São aqueles que amam verdadeiramente o Eterno e obedecem aos seus mandamentos. Baruch Hashem. Tem mais algum texto para a gente terminar? Tem. Tem sim. Yehezkel, capítulo 37. Bendito seja Adonai. Capítulo 37 de Yehezkel, muita gente lê somente a parte do Vale de Ossos Secos. Tem que ler o capítulo 37 todo, porque a conclusão é muito bonita daquele. Vale de Ossos Secos significa o povo de Israel, o nosso povo. Estava como um vale de ossos secos, completamente secos. Mas que fizeram techuvá. Nunca mais se corromperão com seus ídolos, com suas coisas detestáveis, ou com alguma de suas transgressões, mas eu os salvarei, ou seja, libertarei de todos os lugares onde eles viveram e nos quais pecaram, e os limparei para que sejam meu povo. Então, se estiverem sujos, se estiverem carregados de transgressões, se estiverem vivendo como todas as outras nações, não são povo, mesmo que tenham sangue? Não, não são. Considerado pelo Eterno. Pode ser considerado pela nação de Israel.
pode ser considerado pelo país, pode ser considerado pelas pessoas, mas não pelo Eterno. Meu servo David, obviamente está se referindo ao Mashiach, será o rei sobre eles. Uma promessa que o Eterno fez a David. Alguém da tua carne, da tua semente, do teu sangue. Logo traremos para vocês um estudo, porque isso não dá para fazer durante o Shabat, por causa da Paraxá, e não teremos tempo para expor. Então, logo eu trarei para vocês um estudo, já está pronto, já, sobre a genealogia de Yeshua. Simplesmente sensacional. Você vai ver, você vai perceber os 42 estágios, né, que são 42, a genealogia dele são 42. 42, contando de Abraão até 42. Isso é muito interessante, gente. Os detalhes do Eterno. Vamos lá. Depois a gente fala, a gente traz isso para vocês. Será o rei sobre eles. E todos terão um só pastor. Será um povo só novamente. Viverão. O povo está totalmente dividido, né? O povo de Israel, as 12 tribos não estão reunidas. Não estão. Mas terão um só pastor. Viverão de acordo com os meus mandamentos e os cumprirão. E observarão meus regulamentos, meus ruquim. Viverão na terra que dei a Yaakov, meu servo. Novamente, ontem à noite falamos disso. Olha como o Eterno continua utilizando o nome Yaakov. E ele chama Yaakov de meu servo. Onde viveram seus antepassados. Viverão nela eles, seus filhos e seus netos para sempre. E David, o Mashiach, aqui estou falando do Mashiach, meu servo, será o líder deles para sempre. Firmarei com eles uma aliança de plenitude, uma aliança eterna. Farei que aumentem em número e entre eles porei meu santuário para sempre no meio deles. Qual? Que santuário é esse? Meu Mishkan, Mishkani, meu tabernáculo, como está na Torá descrito. A arrumação também está na Torá. Quais as tribos que ficarão ao leste? Quais as 3 tribos que ficarão ao norte, ao sul e ao oeste? Serei o seu Elohim e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou Adonai, que separa Israel para o santificar. O Shabat realmente é o sinal que aponta, que mostra quem de fato é o povo do Eterno. É por isso que em Hebreus, capítulo 4, os escritos nazarenos, está escrito assim: portanto, ainda mais agora, mais, permanece o dia de Shabat para o povo de Elohim. Pois quem entrou no descanso de Elohim também descansou de suas obras, como o Eterno fez com as dele. Portanto, façamos o melhor para entrar nesse descanso, no Shabat. Para que ninguém falhe, ninguém esteja em falta, ninguém por causa do mesmo tipo de desobediência. Permanece para o povo. Só para quem é povo. Quem não é povo não precisa guardar o Shabat. Quem não ama o Eterno, quem não obedece o mandamento, não precisa. Para que guardar o Shabat? Não faz sentido. Não precisa guardar o Shabat. É somente para o povo. A questão é, quem é o povo do Eterno? Existe a definição dos homens, dos seres humanos, e existe a definição do Eterno. Eu escolho a do Eterno. Eu escolho a Adonai. Baruch Hashem. Vamos. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha vichuneka. Is Adonai
Panavelecha Veyasem Lecha Shalom. Shem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim, Melech, Neeman, Elohim é Rei fiel. Ó quão bom, quão prazeroso é para os irmãos viverem juntos em harmonia. É como óleo perfumado sobre a cabeça, que escorre sobre a barba de Arão, e flui para o colarinho do seu manto. É como o orvalho do Hermon, que está sobre as montanhas de Sizion, porque é ali que Adonai ordena a bênção da perpétua vida para o Hashem. Para o Hashem.
That's